Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Na filmagem passada, na quarta-feira passada, eu fiz um desafio para que, se você quer que eu ore por sua família, algum pedido especial, que você colocasse lá no comentário o seu pedido de oração. E nós temos nesta noite o pedido da nossa irmã Alice, a irmã Aline, né? A irmã dela é filha da nossa irmã Marta, está morando em Arapiraca, e ela pede oração pela família, que Deus o abençoe toda a sua família. Não somente eu irei orar, mas eu peço a vocês que escutem esse vídeo, que acompanhem esse vídeo, essa mensagem, que interceda também pela família da Aline, né, que Deus possa abençoá-la. Vamos iniciar pedindo as bênçãos sobre a vida da família da Aline, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, glorioso é o teu santo nome, tu sabes todas as coisas, e eu te peço em nome de Jesus que entra com providência, Senhor Deus, na família da nossa irmã Aline, Senhor Deus, que possa abençoar, repreender todo o mal. Cura, Senhor Deus, restaura, porque sabemos que o Senhor é um Deus restaurador, um Deus de cura. Por isso eu te peço em nome de Jesus e coloque em teu altar, Senhor Deus, a família da Aline, Senhor Deus, também seu esposo, a sua casa. Ó Pai Celestial, abençoa o seu lar, o ilumina, restaura, faz a tua obra acontecer. Pai, que abra a porta da prosperidade para que eles possam viver feliz na tua presença. Abençoa, Senhor Deus, e em nome de Jesus é que oramos, desde já crendo num poder que há no teu nome. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. E vocês dizem amém, em nome de Jesus. Estou esperando para a próxima quarta-feira ter também o seu nome, para que nós possamos orar pela sua família, tá bem? Nesta noite, Deus tocou em meu coração para falar sobre o lado espiritual. Mas esse lado espiritual que eu vou falar nesta noite é um pequeno testemunho da minha vida antes de conhecer Jesus Cristo. Eu, quando criança, eu cresci junto com os meus irmãos, que são 9 irmãos, comigo 10 filhos meu pai teve, né? Eu sou o 7º filho, né? Depois de mim tem mais três irmãos, e nós crescemos juntos, vendo dentro de casa a minha mãe, que meu pai, cuidando de cada um de nós, da forma como eles aprenderam a criação, muitas vezes rígida, mas eu creio que tudo foi por amor, para que nós não pudéssemos, para que nós não desviássemos, né, a nossa conduta e viéssemos dar problema à sociedade e à justiça. Graças a Deus que os 10 irmãos, quer dizer, os 9 irmãos que eu tenho, todos eles são de família, são pessoas abençoadas por Deus. E também me incluo nisto, né? Hoje sou casado, estou com 39 anos de casado, vou completar 40 anos, e tenho 3 filhos, né? 2 mulheres e um homem, tenho 4 netos, né? Tenho a alegria de poder contar com essa minha família, mas a partir do momento em que eu comecei a compreender ser um cristão, a partir do momento que eu compreendi o que é seguir a Cristo, eu me amadureci mais um pouco. Mas antes de tomar uma decisão de seguir a Cristo, eu vivia junto com minha família, como pequeno, crescendo. Minha mãe é espírita, meu pai é espírita. Hoje minha mãe é convertida a Cristo, já está com 90 anos. Meu pai desceu à sepultura, hoje está com Cristo com 81 anos. Tenho 3 irmãs e 2 irmãos, praticamente, que na presença do Senhor, e nós estamos orando, intercedendo para que toda a família venha servir a esse Deus maravilhoso. Então, quando criança, eu via dentro de casa, minha mãe era espírita, e ela tinha os dias dela de atender, né? Ela tinha um atendimento, tinha um quartinho lá, tinha um lugar, uma mesa com as suas imagens, né? Cada um representava um espírito, né? Tinha o do Zé Pilintra, tinha de Pombagira, tinha de Ogum, tinha outras, né? Tinha a Cabocla, então tinha Preto Velho,
e tudo mais. E nós crescemos, eu cresci vendo isso dentro da minha casa, e para mim é tudo natural, e para mim era algo que eu acreditava, né, e que buscava também, até de uma forma bem singela, em servir também aqueles orixás de minha mãe. Nós saímos, muitas das vezes eu fui crescendo, nós saímos para as encruzilhadas, né, para fazer trabalhos, entregar trabalhos, íamos também para o cemitério, alguma vez fui com ela, né, para dar apoio, porque era noite, tarde de hora, o jovenzinho ia com ela ao cemitério fazer trabalho, na beira da lagoa, que hoje não tem mais lagoa, hoje é um conjunto, né, tem lá o conjunto Joaquim Leão, antes tinha uma lagoa ali, nós ia entregar também aos caboclos, né, daquele lugar, e eu estava crescendo dessa forma, dessa confiança, nessa credibilidade de que esses espíritos, o qual minha mãe servia antes de se converter, esses espíritos eram de pessoas que já tinham falecido, que estavam mortas, né, e que estavam ali apenas ajudando. O meu pai também era espírita. O meu pai, ele era da Mesa Branca, era da Allan Kardec, né, ele tinha um local ali na Rua Formosa, na Ponta Grossa, e tinha um local que era para reuniões de Mesa Branca, né, é um espiritismo mais tranquilo, como assim apresenta, mas tudo é espiritismo, né? Então nós iam para lá, sentavam na mesa, eu não podia participar, muitas vezes ia com meu irmão Eduardo, hoje pastor, convertido também, às vezes eu ia com ele, quando criança, nós não participávamos da mesa, porque era menor de idade, mas estávamos ali assistindo, e qual a função dele, daquela mesa branca, era para instruir aqueles espíritos que baixassem naquelas pessoas que estavam ali, que não fazia mais parte deste mundo, né? Que não fazia parte mais dessa camada aí, e ensinava que devia procurar outras coisas que somente quem faz parte entende dessas orientações. E fui crescendo assim, crescendo dessa forma. E junto com minha mãe, ia aos terreiros de toques, batuques, né, que tinha lá, ia aos terreiros, assistir às danças, tomar o chequeté, né, tomar o chequeté, comia também um pouco daquela galinha, tudo isso que fazia festa, uma festividade, e tudo bem, para mim era excelente, para mim era ótimo, principalmente porque era algo que eu não entendia, não compreendia. Nós sabemos que às vezes nós estamos cegos, nós estamos vendo assim algumas práticas, algumas coisas como algo comum e que a Bíblia até ela condena em relação a isso, né, de buscar, de invocar mortos, né, invocar pessoas que já morreram, embora que esses espíritos que são invocados, esses espíritos que baixam, né, na mediunidade, elas são... Obrigado, Flávio, pela água. Pela mediunidade, né? Então, não faz parte deste mundo. Esses espíritos que estão aqui, às vezes, se passando por pessoas que já morreram, são os anjos que foram expulsos dos céus, que perderam a graça de anjos e que está guardado para o juízo final. Uma coisa que eu quero dizer para você que me escuta nesta noite, neste momento, é que não estou fazendo acepção de pessoas, eu não estou fazendo acepção de crença religiosa, eu estou apenas contando um testemunho meu, algo que eu passei, algo que eu vivi, e algo que me despertou em relação a crer em muitas coisas e não crer em outras coisas. Por exemplo, nós sabemos que o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é Deus, porque Ele é onipresente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, né? Então Deus é todo o poder e Deus é onipresente porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas se nós olharmos direitinho algumas coisas que nos deixam confuso, para que quando não entendemos, dar um exemplo. Minha mãe, ela morava na rua Santa Catarina, e naquela rua onde ela morava, na casa 261, ela fazia os atendimentos dela, espírita, atendia, e tinha até umas fichas, né?
entregava as fichas porque era muita gente, então tinha um número limitados. Então, dava a ficha para aquelas pessoas. E aquela pessoa que entrava ali, eles queriam ter um contato com um espírito chamado, dá um exemplo, um espírito chamado Zé Pilintra, né? Que é conhecido, que conta a história que ele era um boêmio e que foi morto por 7 facadas. E muitos queriam falar com ele, e ali aquela entidade baixava em minha mãe e falava com aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não queria falar com o Zé Pilintra, queria falar com outro espírito, também era invocado, e ali minha mãe era um cavalo, como assim chama, né, cavalo, que transmitia aquilo que eles queriam para ela, para aquela pessoa que estava ouvindo. Mas vamos pensar junto comigo, já que somente Deus é onipresente, pode estar em todo lugar. Mas sabemos que aqui em Maceió, dá um exemplo, em Maceió quer falar com o Zé Pilintra, com esse espírito. Lá em Salvador, alguém também solicita em falar com o Zé Pilintra. Lá em Brasília, também alguém quer falar com o Zé Pilintra. Lá no Rio Grande do Norte, alguém quer falar com o Zé Pilintra. Vamos dizer que na Alemanha, um outro país, alguém queira falar com o Zé Pilintra também. Mas todos querem falar no mesmo dia, da Alemanha, de Brasília, de Salvador, daqui de Maceió. Vamos supor que seja uma terça-feira, né, às 14 horas, todos estão pedindo para falar em seus lugares. Eu quer falar com esse espírito. E ele vai atender a cada um naquele exato momento, naquela mesma hora, em todos os lugares. E a palavra nos ensina que o único que pode fazer isso é Deus. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente, é uma pessoa que não acreditar, entre aspas, acreditar que era uma pessoa que morreu, ele não tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se é verdade que ele era uma pessoa boêmia que morreu com 7 facadas, então ele não tinha poder nenhum, porque ele seria um homem igual a mim, igual a você. Ele teria a mesma estrutura óssea, ele teria a mesma estrutura de um ser humano, ele não tinha condições de fazer isso, mesmo como espírito. Mas como é que acontece isso? Acontece porque existem milhares e milhares e milhares de espíritos que foram expulsos do céu. E existem os ministros, assim como tem o presidente, que tem os ministros, que representa ele em qualquer lugar, assim também é no campo espiritual. Então, lá na Alemanha, alguém quer falar com o Zé Pilintra, então manda um ministro lá, e ele se apresenta com o Zé Pilintra, embora que não existe esse Zé Pilintra como um ser humano. E lá em Brasília, alguém quer falar também, manda um outro, tudo na mesma hora, são divididos e eles falam e se passam por aquele espírito que você quer ter contato. Um outro exemplo também em relação a nós termos cuidado é o seguinte: muitas das vezes alguém procura essa área espiritual e quer falar com alguém que já morreu, um parente, um amigo, e vai a certa casa, a algum lugar, e ali a média ou o médio, ele se programa e se manifesta, aquela pessoa que morreu se manifestou naquela pessoa, e você fica com dúvidas e pergunta assim: será que é mesmo o fulano de tal que está aqui falando comigo? Será que isso é verdade? Mas acontece o seguinte: você pensa assim, tem um segredo que somente eu e ele sabia quando ele estava vivo. Então eu vou perguntar para ele, para que ele venha provar que realmente é meu amigo ou minha amiga. E pergunta qual o segredo que nós temos, Ele vai dizer todo o seu segredo. Ele vai dizer assim: nós, num dia tal, na hora tal, em tal lugar, nós estávamos juntos e nós comentamos e falamos sobre isso. E você vai passar a acreditar, porque realmente eram vocês que estavam ali. Mas nós não devemos esquecer que a palavra de Deus diz que o Espírito, esses Espíritos que foram expulsos do céu, ele habita entre o céu e a terra. E ele escuta tudo que a gente fala. Ele só não vai escutar a nossa mente. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a nossa mente fica blindada. Ele não vai ter mais acesso. Então ele não vai saber, ele pode saber se você falar. Mas se você pensar, não. Mas coloco isso bem claro: aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, a sua mente é blindada. Não aquele
que estão servindo a eles, não aqueles que estão envolvidos com ele, não, sua mente está aberta para eles. Por que eu digo isso? Porque minha mãe, quando ia invocar um espírito, ela pensava e chamava, então ela tinha um contato mental com esse espírito, e ele ia até lá. E a partir do momento que ela tomou a posição em aceitar a Cristo como seu Salvador, a sua mente foi blindada. Então ela deixou de ter esses contatos. Então todas as pessoas deixam de ter esse contato com esses espíritos e passam a ter com um espírito, um único espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai ouvir a sua mente, ele é quem vai atender os seus pedidos. Então minha mãe, ela atendia assim. Então não se preocupem em querer alguém provar que você estava junto com essa pessoa e soube todo o seu segredo, porque os espíritos, ele vê, o espírito tem vida, ele não tem matéria, mas tem vida. Ele precisa de um corpo para habitar, para falar, para tocar, porque ele não tem matéria. Então ele sabe do teu segredo, ele sabe do meu segredo, ele sabe do segredo de cada um. E se você for em qualquer lugar desse e invocar uma entidade e querer saber do que ele sabe da sua vida, com certeza ele vai revelar. Mas não é aquele amigo que faleceu, que desceu à sepultura, que está te respondendo. É um espírito que não agrada a Deus. É um espírito que não é da vontade de Deus. Porque Deus condena tudo isso, dentro da palavra de Deus. Tá certo? Então eu vivi desse momento. Para mim era ótimo, para mim era maravilhoso. Muitas vezes eu chegava em casa, em minha casa, encontrava minha mãe, às vezes manifestada, encontrava minha mãe tomando algo ardente, água ardente, né? Água que pinto não bebe, como diz a história, né? Um pitu, hoje é o 51, naquele tempo tinha pitu, e não se embriagava, comia cansanção e não tinha nenhuma nada. Para quem não sabe o que é cansanção, é conhecida como urtiga, né? Que bate no corpo, que vira, aquela ela comia como fosse alface, e nada, isso eu digo porque eu via na minha casa. Tem muitas outras coisas que eu não vou relatar aqui, porque também não é de tamanha importância agora. Mas era algo que, para mim, era tudo natural, tudo normal. O meu pai, ele não era envolvido com despacho, com esse trabalho de manifestação, já era um trabalho já aparentemente mais tranquilo, mas tudo é espiritismo. Allan Kardec é espiritismo, magia negra é espiritismo, e o candomblé e outras coisas que tem que dança também é espiritismo. Todos são espíritas, tá certo? A magia negra já é um grau mais elevado. A magia negra, a pessoa fala com o espírito, esse espírito que não é de Deus, que não vem de Deus, fala já normalmente, porque já é uma fase já bem superada. Faz alguns pactos, né? Faz algumas manifestações para que assim venha ter essa entidade, ter esse privilégio, entre aspas, de falar com esses espíritos que não vêm de Deus. Esses espíritos que foram expulsos do céu, esses anjos que foram expulsos dos céus. E acontece o seguinte: se nós passarmos a percebermos alguma incógnita, posso dizer assim, surgir, é que nenhum desses suportam o nome de Jesus. Muitas vezes, eu fui chamado como pastor para ir a uma casa de certas pessoas que estavam com esses espíritos, como se diz, manifestados com esses espíritos, quebrando tudo dentro de casa, maltratando aquela pessoa que chama de cavalo, né, e quando cheguei a entrar e colocar as mãos sobre aquela cabeça e invocar o nome de Jesus, aquele espírito, ele não tem força para isso. O espírito não tem força, porque o nosso espírito é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Uma coisa que nós devemos fazer, meu amado, e ter a convicção, é que nós não devemos temer, não devemos ter medo. Não devemos temer, porque eles é que devem ter medo de nós. Mas para isso é preciso estar numa vida digna, uma vida contrita com Deus, uma vida que não venha trazer nenhuma vergonha para você e nem para o Evangelho. Porque se caso você não tenha se recuperado, se arrependido dos seus pecados e continuar, se você chegar diante de uma pessoa que está manifestada, ele vai fazer você passar vergonha. E vai dizer assim: você não tem autoridade para me retirar, porque você faz isso ou faz aquilo outro.
Tem um texto bíblico que fala que os filhos de um sacerdote encontrou um homem, 2 filhos e 3 filhos encontrou um homem manifestado e foi repreender aquele espírito. E aquele espírito disse assim: eu conheço Pedro, eu conheço Paulo, mas vocês não conheço. E partiu um homem só e deu em todos eles. Porque nós, meu amado, olha, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele habita em nós. Então, quando ele olha para nós, esses Espíritos, quando olha para nós, ele não vai ver a mim, o pastor Cavalcante, não vai ver você, não vai ver o nosso irmão Flávio, não vai ver o nosso irmão Neno, não vai ver a nossa irmã Alice, não vai ver a nossa irmã Rivânia, não vai ver a irmã Marta, a nossa irmã Marta, lá da Igreja Batista Nova Vida, não vai ver a irmã Marta, que é mãe da Aline, mas vai ver o Espírito Santo de Deus. Não vai ver a irmã Zefinha, não vai ver a irmã Cida, não vai ver o irmão Ítalo, né, nem Camila, não vai ver nenhum desses, vai ver o Espírito Santo de Deus. E ele tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que tem um versículo que diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se não me engano, é 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu cresci desta forma. Eu cresci vendo isso. E para mim era normal, era natural. Eu não pensava que esse caminho que minha mãe trilhava, esse caminho que minha mãe nos conduzia, era um caminho de vida, mas era um caminho de morte. E é preciso, cada um de nós, analisarmos a palavra de Deus. Se você crê em Deus, faz bem, porque até os espíritos, eles creem e estremecem. Se você crê em Deus, você sabe que a palavra de Deus, se você crê que a palavra de Deus, ela é verdadeira, então siga essa palavra. E ela diz que o único caminho que nos leva aos céus é Jesus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, se não for por mim, é através dele. Não é através de nenhuma religião alguma, é através de Jesus. E aquela que ensina o caminho de Jesus, aquele que prega Jesus Cristo, aquele que ensina que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, e ao terceiro dia vai voltar para buscar, voltou, e diz que vai voltar para buscar a igreja. Aquele que estava na cruz lá por mim e por você, e disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele mesmo Jesus disse assim: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Esse que é pregado, que é anunciado, é o qual nós devemos seguir, não nenhuma outra religião. Nenhuma outra religião. Apesar que eu falei e repito, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Então siga uma religião que ensina Jesus, que ensina a palavra de Deus, que ensina o Senhor, que ensina aquele que reina e reinará na minha e na sua vida. Nós sabemos que existe esse mundo físico, o qual nós vemos ou tocamos, né? Pegamos, tomamos água. Mas também existe o mundo espiritual. E uma das coisas que me aprendeu, que me segurou também na crença do cristianismo, porque nós não ouvimos falar de Cristo em minha casa. Minha mãe ensinou a rezar, né? Mas muitas das vezes o que eu via lá onde minha mãe ia, no terreiro, as mesmas imagens, eu via também as mesmas imagens em outro lugar, em outras igrejas. E aí eu ficava confuso. Mas o que me segurou é saber que existem espíritos que querem me ver distante de Deus. Existem espíritos que querem ver você distante de Deus, quer destruir sua família. E a palavra de Deus diz assim, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas está repreendido na sua casa, na sua vida, está repreendido na minha casa, na minha família, na casa de todos aqueles que temem ao Senhor, está repreendido. E se você não teme ao Senhor, passe a temer, porque realmente existe uma vida espiritual, o qual nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. E o que eu estou pregando aqui é o Jesus que cura. Eu vou ler um texto antes de terminar, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 21 ao versículo
26, para mostrar a você o poder que há em Jesus. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, um lugar, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Sinagoga é o lugar onde se reunia todos para ouvir a palavra. Maravilharam-se das suas doutrinas, porque o ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Aqui está se referindo a Jesus, que ensinava com autoridade. Não tardou que apareceu na sinagoga, no templo, na igreja, onde nós podemos dizer, o lugar de reunião, um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito mal na sua casa. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade na sua casa. Em nome de Jesus, eu repreendo toda agressão, tudo aquilo que traz transtorno para a sua vida. Em nome de Jesus, porque esse nome é que tem poder. Esse nome que tem poder. E se nós cremos que esse nome tem poder, é esse nome que vamos seguir. Então essa é a minha pequena história, a minha história. Respeito todos eles. Todos os espíritas eu respeito. Todos aqueles que estão envolvidos no espírito eu respeito, porque também fui envolvido e estava inocente. Mas quando abrir a sua mente, você vai ver que a palavra de Deus, ela é soberana em todos os momentos. E o nome de Jesus tem poder para te libertar, assim também como me libertou minha família, em nome de Jesus. Eu espero que vocês fiquem e que no próxima quarta-feira coloque teu nome lá no comentário pedindo a tua oração, tá certo? Hoje nós marcamos com a nossa irmã Aline. Além que Deus abençoe e guarde sua casa em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus e que no próximo domingo estaremos aqui com o nosso irmão Fábio Júnior. O nosso irmão Fábio Júnior estará trazendo a palavra neste domingo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Bendito é o teu nome, Senhor Deus, Deus da glória e do poder. Fico feliz por ter aberto meus olhos, aberto os olhos da minha família, de todos aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que visite essas casas, Senhor Deus, que ainda estão em oculto à tua palavra. Pai, repreende todo o mal nessa casa, nesse lar, e que tuas bênçãos, Senhor Deus, os consolem. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, e nos guarda hoje e sempre em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe.